E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes que curte o canal, inscrito do canal, sejam bem-vindos. Conforme o combinado, estamos aqui com as notícias do São Paulo. Confesso que estou bastante ansioso pro jogo de quarta-feira. Muita gente comentando comigo, muita gente conversando. Antes, só quero começar agradecendo o vídeo, como eu sempre começando o vídeo agradecendo, como eu faço sempre, agradecer o número enorme de visualizações e participação de vocês no vídeo sobre da vitória sobre o São Bento. Muita gente conversou comigo sobre vários assuntos, principalmente a pergunta que eu fiz: quem foi o malandrão que autorizou o Jonathan Gomes para bater o pênalti? Na hora lá do estádio, o que deu para perceber foi o seguinte: a bola caiu ali, o juiz deu o pênalti, que na verdade nem foi, né? Depois eu vi, pegou no ombro do cara. E aí o Jonathan Gomes pegou a bola, colocou a bola embaixo do braço, e aí veio o Elinho, veio o Carneiro, veio o Anthony. Eles ficaram conversando ali para bater, quem quer bater. E aí o Jonathan Gomes acabou batendo. Na verdade, muita gente até lembrou aí, vocês amigos, lembraram o seguinte: mas Barolo, ele teve personalidade, ele pegou a bola, colocou a bola embaixo do braço e assumiu uma responsabilidade, quer ganhar moral com a torcida. Eu não critiquei isso não, eu acho ótimo, vocês sabem o quanto eu gosto de jogador que tem personalidade. O problema não foi esse. O problema foi quem autorizou ele a bater. Será que o Jardine teve alguma participação ali? Quando ele viu os caras conversando para ver quem bateria, ele deu uma ordem? Porque para mim seria natural, o técnico que determina. Eu acredito que quem deveria bater o pênalti era obviamente o Hernanes, só que o Hernanes naquela altura já tinha sido substituído. Na minha cabeça, posso estar enganado, porque isso eu aprendi com o Muricy Ramalho. Aliás, numa entrevista que eu vi, ele falando o seguinte, que em time que ele treina, na preleção se decide quem bate escanteio pelo lado direito, quem bate pelo lado esquerdo, quem bate pênalti, quem bate falta perto da área, falta longe da área. Na preleção se define tudo isso. Então eu imagino que um time da grandeza do São Paulo tem exatamente isso, seja definido quem bate, quem vai cobrar o pênalti, quem bate a falta. O Hernanes bate o pênalti, mas se o Hernanes não tiver, quem bate é o Jonathan Gomes, sei lá. O problema não foi ele bater, o problema não foi... o cara não tem nenhuma... Por que ele bateu? Tinha tanta gente lá, o cara que ficou não representou nada, não jogou absolutamente nada no tempo que ele ficou no São Paulo. E aí chegou ontem, quer sentar na janelinha, e eu quero saber quem foi que decidiu, se o Jardine teve alguma participação, porque para mim é fundamental, isso é básico num time, segundo o que eu aprendi com o Muricy Ramalho no futebol, se define os autores de cobrança de pênalti, de falta. Pode perceber, todo time tem um escanteio por um lado, é sempre o mesmo jogador que bate, tem um escanteio do outro, é sempre o mesmo. Falta na entrada da área, é sempre o mesmo jogador, não fica improvisando, e os caras não decidem pegando a bola ali e falando, não, eu que bato. Não, vai você. Não, eu. Não. Ou senão, pelo menos, se não tinha uma definição na hora, o capitão que determina, não bate você. Não é eu que quero bater e bato, entendeu? Não é? E muita gente falou, o Jardine deixou o Jonathan Gomes bater para dar moral para ele. Duvido que tenha sido isso. Acho que o Jardine nem participou dessa tomada de decisão aí. E, pra mim, tem que definir. Por isso que eu falei, a minha cobrança foi o Jonathan Gomes era o último cara a bater pênalti. E foi o que cobrou, com tanta gente ali, queria saber só quem definiu a cobrança. Admiro a personalidade, beleza, mas o Jonathan Gomes bater pênalti não dá, né, gente? A gente viu que ridículo, pelo amor de Deus. Muita gente falou, Barolo, acho que ele pode ser útil na Libertadores. Acho que não, acho que é um péssimo jogador, só porque é argentino, tem esse espírito raçudo, entre aspas. Raçudo, você pode ser bom de bola e raçudo também, não é esse o problema. Muita gente me perguntou também, Barolo, hoje eu tô com um Hamlet de verdade, não tô com aquela coisa ridícula, que de vez em quando eu mostro pra vocês. Hoje eu anotei, fiz umas anotações aqui. Muita gente me perguntou por que ele não colocou o Birubiru. O Birubiru estava relacionado, só que é o seguinte, eu acho que ele não colocou o Birubiru pelo seguinte, porque o Igor Vinícius sentiu cãibra, e aí ele trocou o Igor Vinícius e colocou o Hudson improvisado na lateral direita. Então eu acho que aí queimou uma substituição, senão eu acho que ele teria colocado sim o Birubiru no lugar do Elinho, por exemplo. Se bem que com a entrada do Anthony, o Elinho foi mais jogar para o meio, mais para a esquerda ali. Mas ele tinha opção, não foi... O Birubiru regularizou a situação dele. No jogo contra o Santos ele teve um problema lá estomacal, por isso que não foi cortado. Mas ontem ele estava à disposição sim, foi a opção do Jardine, mas eu acredito que tenha sido por causa da contusão, das câimbras que o Igor Vinícius sentiu. Muita gente me pergunta também, Morumbi, as reformas estão caminhando, a parte principal ali é aquele túnel no meio de campo, que talvez não fique pronto para o dia 13 contra o Talheres, na partida de volta. Daqui a pouco eu vou falar dos ingressos. Talvez não fique pronto o São Paulo e o Talheres tenham que usar aqueles túneis laterais ainda, e que só serão fechados quando terminar a obra ali do túnel do meio. Então, as reformas estão adiantadas, mas talvez
esse túnel do centro não fique pronto, que vai ter aquela área de convivência ali, os jogadores vão se encontrar, que é um padrão que é para a Copa América, que é exigido para a Copa América. Outra coisa, os telões não vão estar prontos, para quem estava esperando os telões agora na partida de volta. A expectativa é que eles sejam finalizados, a instalação deles só em abril, e as lâmpadas em março. Então, de ver novidade mesmo para a torcida ali em termos visuais, acho que só o túnel, e olhe lá, se ficar pronto, mas o Morumbi deve estar pronto para receber o jogo de volta contra o Tajeres no dia 13, às 9h30 da noite. Outra coisa que eu queria falar com vocês, vamos falar do time então, ó. O time é o seguinte, o São Paulo se apresentou hoje, fez um treinamento ali, os jogadores fizeram um regenerativo, o Jardim participou do treinamento, os jogadores almoçaram lá no CT e estão embarcando agora para a Argentina, onde faz o último treinamento amanhã, antes do jogo. O Jusilei voltou, treinou ali, foi de chuteira, normal, não demonstrou, para quem acompanhou o treino, não demonstrou nenhum desconforto, então deve jogar, deve estar relacionado. Quem está fora é o Lisieiro, que na partida contra o Guarani eu falei que ele se machucou de novo. Eu não sabia que ele tinha machucado o tornozelo, que ele tinha acabado de chegar do estádio, depois saiu a confirmação, levou uma pancada. Muitos de vocês lembraram nos comentários que ele levou uma pancada, torceu o tornozelo, não joga, foi cortado. Então, ou seja, teremos Hudson e Jusilei provavelmente na dupla de volância ali no São Paulo, que eu já falei para vocês que eu acho péssimo. Eu colocaria até o William Farias, quem diria, hein? O William Farias no lugar de um dos dois ali, porque eu acho que os dois juntos, já cansei de falar aqui, mas é uma opção do Jardim, se ele fizer isso já vai começar levando nota 0. Outro que não deve ser relacionado, não deve jogar, é o Anderson Martins. Ele está com uma tendinite no joelho direito, não treinou, então provavelmente ele nem deve ser relacionado. A dupla de zaga deve ser que eu mais gosto, Arboleda e Bruno Alves. Espero que eu não queime minha língua, que eles façam um belo trabalho, se for mesmo a dupla titular. Então, ó, só para lembrar, vamos analisar quem é um time titular, que pode ser, provavelmente, é o Volpi, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Ali no meio, o Hudson e Jusilei, Hernanes, aí o Elinho, Pablo e o Everton na esquerda. Provavelmente deve ser esse o time. Tirando esses dois do meio, não tem muito o que fazer. E muita gente me pediu para falar também sobre a conversa que o Raí teve com os jogadores na sexta-feira, se não me engano, né? Depois da derrota para o Guarani. O Raí puto, chamou todo mundo lá, tiveram 1h30 de conversa. O Jardim disse que essas conversas são normais, produtivas, no meio da temporada vai ser sempre assim. Quando acontece um deslize, como foi a derrota para o Guarani, disse que avaliou muito bem, que já sentiu os reflexos dessa conversa na partida contra o São Bento. Só faltava você falar o contrário, né, Jardim? Pelo amor de Deus. Mas eu gostei dessa postura do Raí, de cobrar mesmo, que tem que cobrar esses caras. Aquele jogo contra o Guarani foi tenebroso, ridículo. Acho que tem que fazer isso mesmo. Se bem que o Raí falou uma coisa que, no final das contas, é a mesma coisa que eu falo aqui. Perguntaram do Jardine, sobre o problema do Jardine ser imaturo. O Raí falou que ele é um técnico promissor. É exatamente tudo que eu falo aqui. Que é um técnico que daqui a um tempo vai estar bem, vai estar formado, vai estar preparado para dirigir um time grande. Promissor eu também acho que ele é, Raí. Eu só não acho que você devia ter efetivado um técnico promissor. Você devia ter contratado um técnico já com experiência, um técnico renomado, diferente dos outros 300 meia-boca que a gente contratou nos últimos 10 anos aí. Outra coisa, muita gente me lembrou para falar também do Morato. O Morato, que a gente viu o Santos, tomou de 5 do Ituano. Eu acho que foi um acidente de percurso, eu não vi o jogo, só vi os gols, assim, meio ano passando. Eu acho que foi um acidente de percurso. Para mim, o Santos continua sendo um time forte, o São Paulo continua sendo um grande técnico. O zagueiro deles parece que teve uma partida horrorosa, coitado. E o Morato arrebentou com o jogo, e eu fiquei pensando nisso porque o Morato foi envolvido na negociação com o Everton Felipe, e vocês são testemunhas, eu sempre falei aqui que eu gostaria de ver o Morato vestindo mais vezes a camisa do São Paulo, não foi aproveitado. Infelizmente, eu acho que é um bom jogador, está se sentindo em casa lá no Ituano, arrebentou com o jogo, foi um dos melhores do jogo, marcou 2 gols, se não me engano. É isso aí. Ó, fui pegar umas informações do Tajeres aí para você. Antes, 22 mil ingressos vendidos para a partida de volta, no dia 13, 9h30. Os ingressos pela Total Acesso para sócios torcedores e não sócio torcedor. Você sabe que uma Total Acesso é meio difícil, então se eu fosse você que vai ao Morumbi, já ia garantido o seu ingresso. Os preços variam de R$ 70 a R$ 280 reais. Vale minha entrada para você que pode se beneficiar dessa regalia aí da minha entrada, tá? Já estão à venda, entra lá, garanto o seu. Eu acho que teremos casa cheia, principalmente dependendo do resultado do jogo de quarta-feira. Vamos lá, ó. Tajeres jogou na sexta-feira, eles estão em segundo, eles ganharam de 3-1 do Banfield. Não sei se assim pronuncia. 3-1 na sexta-feira. Então, se jogaram na sexta-feira, terão 2 dias a mais de descanso em relação ao São Paulo para a disputa da partida na quarta-feira.
Com a vitória, eles foram para apenas 12º lugar no campeonato argentino. Por causa disso que eles estão mal na Argentina, eles estão focando 100% do foco deles é Libertadores, é pré-Libertadores. E a gente não tem nada a ver com isso, vai pagar o pato. Eles vão vir com tudo. E só para lembrar, o Guinazú, vocês lembram do Guinazú? Jogou no Inter, jogou no Vasco. É o grande nome deles, apesar dos 40 anos. E é o grande destaque, fez gols importantes, é um ídolo da torcida, está com 40 anos. Eles confiam tanto no Guinazú, preparam tanto ele, sabendo que ele já é um tiozinho, que ele nem foi relacionado para a partida de sexta-feira. E para se preparar para o jogo de quarta, eu acho que é um jogador raçudo, acho um craque também, Guinazú craque, pelo amor de Deus. Mas é um símbolo deles, é um símbolo do futebol argentino. E só para lembrar, o Talleres disputou uma Libertadores apenas em 2002 e foi eliminado na fase de grupos. Amanhã eu falo de alguns destaques aí, eu vi alguns nomes aí, nenhum muito conhecido, para ser sincero. Ele joga no 3-5-2 com 3 zagueiros e às vezes faz uma variação para o 4-4-2. Certo, gente? Então, ó, deixa aí seus comentários, qual a sua expectativa para o jogo, quem que você concorda com esse time titular aí, você faria alguma alteração? Eu tô confiante. A gente é bobo mesmo, tipo, fica emputecido quando perde, depois já quer tosse, acha que vai ganhar. E eu tô confiante porque também não dá. Em sã consciência, tirando a emoção do resultado negativo, em sã consciência não dá para dizer que você vai acreditar, você acha que o Talleres é favorito contra o São Paulo, pelo amor de Deus, né? Tem até algumas emissoras de televisão que estão apontando o São Paulo como zebra. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tá no fundo do poço, mas não estamos cavando ainda, né? Chegamos no fundo do poço, mas não estamos cavando, pelo amor de Deus. Zebra contra o Talleres, o São Paulo também não é, né? Ó, vamos para o tradicional Momento Maguila, que dia de semana a gente fala com mais calma. Alexandre Bravo, um abração, Alexandre de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Reidane Ripardo, e para todos os tricolores de Sobral, no Ceará. O pessoal de Sobral sempre marcante aqui no canal. Alessandro Souza, de Porto Velho. Anderson Paes, e para a esposa Michele e para o filho Ryan, ou Ryan, não sei o nome, Anderson, se me desculpa. Disse que a Michele não me odeia. E para o Bruno Oliveira de Osasco, aqui em São Paulo. Um abração para todos vocês. Vão deixando aí seus comentários. Se você quer um salve do tiozinho, para o nome da sua cidade, para sua família. Eu acho legal quando manda da família, mas também se você quiser só para você, não tem problema nenhum. Um abraço ao pessoal da Calute, que sempre nos apoia. Muito obrigado ao meu querido Leonardo, ao seu Marcos, ao pai, seu Carlos, o pai. E eu volto amanhã. E amanhã com mais informações sobre o Talleres, mais informações sobre o time, o treino lá na Argentina. Já tô nervoso, hein? Pelo amor de Deus. Fiquem com Deus. Uma ótima noite de segunda-feira para vocês. Eu volto amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Já quero que esse jogo chegue logo na quarta-feira. Forte abraço e tchau.